Crianças, iremos iniciar a atividade 1 da disciplina de História. A respeito da divisão da pré-história, nós podemos perceber que ela se divide em 3 períodos. Quais são eles? Período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, do surgimento da humanidade até 8.000 anos antes de Cristo. Período neolítico ou Idade da Pedra Polida, de 8.000 anos antes de Cristo até 5.000 anos antes de Cristo. Idade dos metais, 5.000 anos antes de Cristo até o surgimento da escrita, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Crianças, vocês estão vendo agora a imagem do período paleolítico, que é o período que ficou conhecido como o mais extenso período da história humana. Nessa época, as pessoas viviam desprovidas de técnicas. É por isso que é considerado o período da Pedra Lascada. Os grupos humanos dessa época desenvolviam hábitos e técnicas que facilitavam a sua sobrevivência em meio às dificuldades que apareciam na natureza. Nesse período, as baixas temperaturas obrigavam o homem paleolítico a viver protegido nas cavernas. E nessa época teve a grande descoberta que foi o fogo. E com o domínio do fogo teve modificações nos seus hábitos alimentares, como a caça e os vegetais cozidos. Sem contar que eles viviam migrando, ou seja, indo de um lugar para o outro atrás de caça, pesca e outros alimentos. Eles não ficavam em um só lugar. E para fabricar as armas e utensílios, eles utilizavam ossos, madeira, marfim e também a pedra. Como eu já falei um pouco aqui, observando a imagem, vamos fazer mais uma leitura sobre esse período. O período paleolítico é o período mais extenso da pré-história da humanidade. Nessa época, os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenção de alimentos através da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e ovos, o que os obrigava a uma vida nômade. A baixa temperatura leva os grupos de homens a se abrigar em cavernas e a construir habitações com galhos de árvores e a compartilhar o uso dos rios, das florestas e dos lagos. Os instrumentos utilizados, a princípio, eram de osso e madeira, depois, lasca de pedra e marfim. Fabricavam machados, facas e outros instrumentos pontiagudos. Uma descoberta importante nesse período foi o domínio do fogo. Estima-se que o fogo passou a ser controlado pela humanidade há 5.000 anos na África Oriental. Há 500.000 anos na África Oriental. Com seu controle, os grupos passaram a se aquecer do frio, a cozinhar alimentos, defender-se dos animais ferozes, iluminar a noite, etc. Por volta de 30.000 anos antes de Cristo, o Homo sapiens aperfeiçoou a técnica da caça e da pesca, inventou o arco e a flecha e criou a arte da pintura. Vemos aí mais uma imagem, a idade do período neolítico. Uma das mais importantes conquistas na formação da civilização humana estabeleceu-se em um novo período da pré-história. Durante o período neolítico, ou seja, a idade da pedra polida, ocorreram grandes transformações no clima e também na vegetação.
Crianças, estamos vendo aí mais uma imagem, a idade dos metais. Considerada a última fase do Neolítico, a idade dos metais marca o início da dominação dos metais por parte das primeiras sociedades sedentárias da pré-história. O desenvolvimento de técnicas de fundição de metais possibilitou o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. O primeiro metal a ser fundido foi o cobre, posteriormente o estanho. Da fusão desses dois metais surgiu o bronze, mais duro e resistente, com o qual fabricavam espadas, lanças, etc. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Produzia-se bronze no Egito e na Mesopotâmia, em razão da sua superioridade para a fabricação de armamentos. O ferro contribuiu para a supremacia dos povos que souberam utilizá-lo com essa finalidade. Agora, criança, nós temos aqui a nossa tarefa, a nossa atividade, que vocês vão fazer a leitura das pistas que estão ao lado. Em seguida, vocês vão selecionar as palavras na caixa acima da cruzadinha para preenchê-la corretamente. Preste atenção no que significa a pista, observe a numeração e uma ótima atividade para vocês, tá bom? Estou aguardando devolutiva. Não esqueça de registrarem e mandar para mim. Um beijo e até a próxima aula.